Bem, colegas, médicos do trabalho, aqueles que vão fazer a prova no dia 1º de maio, a prova da ANANT, vamos estudar. É fundamental, nessa reta final, você praticar questões. Se a minha voz está um pouco prejudicada, foi exatamente por ter feito com um grupo de alunos, colegas, em São Paulo. Agora, neste final de semana, fizemos bem mais de 100 questões com resumos estratégicos por capítulos determinados no conteúdo programático para a prova da ANANT. Isso foi agora, acontecendo em São Paulo, o nosso estudaço, que sempre o Inquality realiza um mês antes da prova. E agora é hora de você estudar, praticar de forma igual a que fizemos neste final de semana. E para você que deseja praticar questões, o nosso curso, o Estudaço Online, está à disposição. Você pode adquirir e praticar. Nós estamos aí com uma série de feriados no mês de abril. Então, aproveitar os feriados em casa e fazer questões de forma orientada, visualizando no YouTube, no nosso canal, ou adquirindo o Estudaço Online. Já que o nosso revisaço, que vai acontecer 3 dias antes da prova, as vagas estão esgotadas. Não há mais vagas. Então agora você terá que fazer de forma online, não é? O nosso estudaço, ele foi gravado. Perfeito? Nós temos aqui com uma questão que colocamos para vocês anteriormente, que é uma questão da prova de 2003. Eu tenho todas as provas, a coletânea completa. A banca examinadora também possui. Quem faz as provas pode perfeitamente consultar a coletânea de provas. Eu não digo copiar integralmente uma questão, mas até isso pode acontecer. Mas eu digo pegar uma questão como esta, da prova de 2003, é a questão 29 da prova de 2003, modificar alguma coisa e colocar agora na prova de 2023. O que é que trazia a questão? Em uma galvanoplastia com cromo decorativo, utilizando banhos de eletrodeposição de cobre alcalino, cobre ácido, níquel e ácido crômico, intercalados por tanques de água, o encarregado pede ao ajudante para fazer uma recarga de cianeto no banho de cobre alcalino. Como os tanques não têm identificação, adiciona o produto no tanque errado. Quer dizer, o trabalhador adicionou o cianeto no tanque errado. A solicitação feita pelo ajudante era colocar a recarga de cianeto no tanque de cobre alcalino. Ao colocar o produto, o cianeto, no tanque errado, isto é, no tanque com solução ácida,
acabou acontecendo a liberação de um gás venenoso gerando um acidente de graves proporções. Qual é esse gás e como foi produzido? A questão perguntava e a própria resposta estava no enunciado. O gás é o cianeto. O ácido produzido é o ácido cianídrico. Perfeito? Então, ele colocou no tanque errado, no tanque ácido. O ácido formado foi o ácido cianídrico, que é incompatível com o cianeto. E aí, a inalação feita pelo trabalhador do cianeto vai levar a uma intoxicação gravíssima. Então, a resposta certa foi a letra E. Qual é esse gás? A resposta: ácido cianídrico, pois o ajudante equivocadamente colocou o cianeto no tanque com solução ácida, incompatível com o cianeto. Perfeito? Então, você tem lá o tanque com solução alcalina e o tanque com solução ácida. Esse é o processo técnico, galvanotécnico, para a formação de banhos em peças metálicas. Por exemplo, eu quero produzir o banho metálico deste estetoscópio. Então eu posso colocar esta peça em um tanque contendo cromo ou contendo arsênio. Para acelerar a migração deste cromo ou deste arsênio, que é outro metal utilizado, para esta peça, eu posso utilizar como técnica os sais de cianeto. Mas eu tenho que ter cuidado. Não vou colocar na solução ácida. Eu vou colocar na solução alcalina. Porque em meio ácido, o cianeto em meio ácido vai produzir ácido cianídrico. Perfeito? Isto inalado leva à intoxicação por cianeto. Esta intoxicação é gravíssima. Evidente que eu estou falando de um acidente e não de uma situação crônica. Por exemplo, este cianeto no sistema nervoso central vai provocar de imediato uma confusão mental, acompanhada de cefaleia. Pode haver também a resposta cardiovascular. E esta resposta cardiovascular é traduzida, anote aí, eu estou falando de intoxicação aguda por cianeto. Vai haver taquicardia, hipertensão arterial no primeiro momento. Na evolução, vai acontecer bradicardia, vai acontecer hipotensão. O paciente pode apresentar bloqueio atrioventricular, pode apresentar arritmias ventriculares. Na parte gastrointestinal, náuseas, vômitos. Pode levar o paciente ao desenvolvimento de uma insuficiência renal.
com ou sem rabidomiólise. Lembra disso? É aquela lesão muscular que acaba produzindo mioglobina, acarretando a rabidomiólise. Então, pode acontecer insuficiência renal com ou sem rabidomiólise. Insuficiência hepática. Pode acontecer lesão do fígado através da intoxicação por cianeto. Na pele, normalmente aparece um rubor acentuado. Eles chamam na literatura de vermelho cereja. É uma irritabilidade na pele intensa. Resumir a parte clínica da intoxicação por cianeto, que pode acontecer no processo galvanotécnico. De imediato, o trabalhador com os primeiros sinais clínicos de intoxicação por cianeto deve receber atendimento. A empresa que tenha processo galvanotécnico acontecendo não pode deixar de possuir, mesmo sem médico presente, ter na caixa de primeiros socorros nitrito de amila. Anote, o nitrito de amila é um antídoto que poderá ser utilizado por inalação. É colocar um chumaço de gás e pedir o trabalhador para inalar. Este nitrito de amila, a farmacologia mostra que ele é um indutor de metahemoglobina. A metahemoglobina gerada se associa ao cianeto e o impede de que ele faça a inibição da citocromo oxidase, a inibição da respiração celular aeróbica. Você não pode esquecer que o cianeto é um asfixiante químico e impede a utilização do oxigênio através da inibição do processo de respiração celular aeróbica, através da inibição da citocromo oxidase, da inibição da fosforilação oxidativa. Toda a clínica que eu relatei tem a ver com este processo. O antídoto, nitrito de amila, produz metahemoglobina. E a metahemoglobina se associa ao cianeto, o que impede a sua ação, a sua atuação na citocromo oxidase. Entendido? A suplementação de oxigênio é também o que deve ser feito logo nos primeiros momentos da detecção de sinais clínicos de intoxicação por cianeto. Muito bem. Um outro tipo de antídoto utilizado, apenas vou abrir um parêntese para dizer que a mandioca, ela pode provocar, ela é uma planta cianogênica. A mandioca pode provocar intoxicação pelo cianeto. Porém, não é o fato que eu estou aqui fazendo referência que vai fazer você deixar de comer uma boa mandioquinha logo mais com uma cerveja gelada. Porque, apesar de ter cianeto, nós possuímos uma enzima chamada rodanase. A rodanase
rodanase é uma enzima que transforma o cianeto, vai transformar o cianeto em tiocianato. Rodanase mais cianeto gera tiocianato. E o tiocianato não tem toxicidade nenhuma. Então, a nossa defesa, a defesa do organismo contra a presença do cianeto, claro, numa quantidade, numa dose ou numa concentração pequena, se dá pela enzima rodanase. O que a rodanase faz? Ela se associa ao cianeto, e forma tiocianato, que não tem toxicidade nenhuma. Perfeito? Retomando ao tratamento, o primeiro tratamento, o primeiro antídoto é o nitrito de amila, que é inalado e que vai funcionar como indutor de metahemoglobina. A metahemoglobina se associa ao cianeto e vai impedir que o cianeto faça a inibição da citocromo-oxidase. Um outro antídoto, segundo, é o nitrito de sódio. Esse vai ser feito pela via endovenosa, intravenosa. O nitrito de sódio também é um indutor de metahemoglobina, que se associa ao cianeto e o impede de interferir no processo de respiração celular aeróbica. Preste atenção, vai estudando, vai anotando para estudar. Perfeito? Um outro antídoto muito utilizado também é o tiosulfato. O tiosulfato de sódio. Ok? O tiosulfato de sódio, ele também é feito pela via intravenosa. Como é que vai acontecer a farmacologia do tiosulfato? Ele se associa ao cianeto, ele vai se associar ao cianeto, ok? E vai formar o tiocianato. E vai formar o tiocianato, que você viu que não tem toxicidade nenhuma. Então, vou repetir. Numa concentração baixa de cianeto, o organismo, para evitar a intoxicação, lança a mão de uma enzima chamada rodanase. A rodanase se associa ao cianeto e forma tiocianato, que não tem toxicidade nenhuma. Nas intoxicações, cuja clínica eu já relatei,
de imediato deve ser feito o nitrito de amila, por inalação. Qual é a farmacologia do nitrito de amila? Ele se associa à meta-hemoglobina e forma, ele vai gerar meta-hemoglobina que se associa ao cianeto e o impede de atuar na citocromo oxidase, inibindo a citocromo, inibindo a respiração celular aeróbica. Perfeito? Depois nós citamos o nitrito de sódio, esse feito de forma intravenosa. Ele também é um indutor de meta-hemoglobina. Vai formar meta-hemoglobina que se associa ao cianeto e impede que ele faça a inibição da respiração celular aeróbica. O terceiro é o tiosulfato de sódio. O tiosulfato de sódio, ele vai fazer associação direto com o cianeto e vai formar tiocianato. E o tiocianato não tem toxicidade nenhuma. Para a gente fechar o tratamento com antídotos, a gente vai pensar num acontecimento de alguns anos atrás, aonde aconteceu um incêndio numa boate, que foi a Boate Kiss. A combustão de nylon, de lã, de plástico, de revestimento de polietileno, como aconteceu na boate, a boate que possuía um revestimento de polietileno, de espuma de polietileno. A combustão desses produtos, que acontece em incêndios, aquela fórmica que você encontra aí em mesas, cadeiras de fórmica, pegando fogo, gera cianeto. Vários rapazes, meninos e moças que morreram na Boate Kiss, morreram por uma negligência do Ministério da Saúde na época. Porque o Brasil não tinha, teve que trazer do exterior para atender aqui os acidentados. Trazer o quê? Hidroxicobalamina. A hidroxicobalamina, hoje, já temos aí essa lambança corrigida, ela é o melhor antídoto para o cianeto. Em incêndios, principalmente, o que deve ser feito para as vítimas intoxicadas por cianeto e intoxicadas também por monóxido de carbono, deve ser feita a hidroxicobalamina. Porque ninguém sabe qual é o tipo de intoxicação. Ele está intoxicado pela fumaça do incêndio. Certamente tem produtos que na queima acabaram gerando cianeto. A hidroxicobalamina, ela vai se associar ao cianeto e vai formar cianocobalamina, que não tem toxicidade nenhuma. Perfeito? Então fica aí a lembrança de todo o tratamento. Faltou apenas a gente comentar sobre um antídoto chamado EDTA, cobalto, que é um quelante. Então ele se associa ao cianeto e forma um complexo hidrossolúvel e vai excretado na urina. Só que isso aí tem uma série de problemas. Pode causar insuficiência renal. Então tem que ter muito cuidado para ser feito esse tipo de antídoto nas intoxicações por cianeto. Perfeito? Não esquecer também que o tabagismo é capaz de se gerar cianeto. Só que entra em ação a rodanase, que é uma enzima
que transforma o cianeto em tiocianato. Perfeito? Assim, nós fizemos um resumo logo após ter feito a questão que era muito mais fácil do que todo esse comentário que eu acabei de fazer. Beleza? Desejo muito estudo para cada um de vocês, muita saúde, muita paz e que vocês, se fizerem a questão antes da Páscoa, que vocês tenham também uma excelente Páscoa. E o excelente feriadão lá do dia Tiradentes, dia 21. Quem mora no Rio de Janeiro vai ter carnaval. Aí não vai ter carnaval para você que vai fazer a prova. Tu tem que ficar estudando. Perfeito? Para quem estiver interessado, adquira o nosso Estudaço Online, várias questões comentadas. Beleza? Um abração para cada um de vocês.